Olá! A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Ponte Nova idealizou mais um projeto para incentivar e valorizar os artistas da nossa terra. É o Conversa de Artista, um bate-papo bem descontraído de alguns personagens da nossa cultura, dos mais variados segmentos. Hoje, o nosso encontro é sobre fotografia, com 3 profissionais da área: Merily Gama, Júlio Almeida e Costa Melo. Eles irão fazer perguntas entre eles sobre suas atividades, histórias, curiosidades, mercado de trabalho, entre outros assuntos. Esperamos que vocês gostem deste bate-papo. Divirtam-se! Bom, pessoal, tudo bom? Estamos aqui agora para um bate-papo entre fotógrafos, com a presença aqui de Merily Gama, Costa Melo, Júlio Almeida. Mas vai ser uma experiência incrível conversar um pouquinho hoje com os colegas de profissão. E eu vou começar então esse bate-papo lançando uma pergunta aqui para o Costa Melo, que vem destacando aí na fotografia, Costa. Né? A gente tem notícias muito boas do seu trabalho. Mais do que notícias, é apreciar o seu trabalho. A gente já faz essa apreciação, que já resultou até em exposições. E aí eu queria te perguntar, né, de onde que surgiu essa vontade de pegar a câmera e fotografar e como que isso está crescendo? Como que surgiu isso? Olha, eu vou ser um fotógrafo. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Olha, Júlio, eu acho que isso acontece comigo até hoje de forma muito natural. Essa inquietude que a arte acaba me conduzindo, me levou a registrar o cotidiano, e acho que a fotografia tem esse conceito da fotografia, de que a fotografia nada mais é do que você dar ao óbvio um significado. A minha fotografia é uma fotografia do cotidiano, e eu acho que as pessoas sempre passam por ali e não dão conta enquanto aquele lugar não é revelado pelo olhar de um fotógrafo. E essa inquietude, ela já vem desde a música. Eu acho que eu consigo levar para a fotografia essa musicalidade. Por quê? Como que isso se dá? Se dá da seguinte maneira: as cores, a luz, acho que se aproxima muito da música, a melodia, a harmonia, como que as notas se encontram. Então eu acho que na fotografia eu sou mais músico do que quando eu sou músico. Isso é forte, hein? E é interessante quando você comenta isso, e você começa a falar dela, da fotografia, você fala de arte. Sim. E é engraçado que a minha experiência, ela não nasce assim, não que a fotografia deixe de ser arte, mas é porque da minha experiência ela nasce do comércio, né? Acho que a minha também. A sua também, né? Sim. A gente, às vezes, é muito engraçado que as pessoas falam assim: Júlio, você é um fotógrafo. Fotógrafo. Eu paro para pensar: fotógrafo? O que é fotógrafo? E aí eu fico vendo trabalhos como o seu, que captar, né, transformar em arte o que é óbvio ali para as pessoas, o que passa despercebido numa caminhada que você faz, num evento que você está. Eu já tinha mencionado, né, para você quando você chegou aqui no estúdio, uma fotografia de um aluno lá da escola que eu trabalho. Então, captar aquilo ali, transformar isso em poesia, em luz, é muito bacana. E as pessoas veem um pouco, acho que isso fica meio confuso para todo mundo. Por exemplo, Merily, fala pra gente aí, a fotografia. Ele está falando da fotografia como arte. Como é que a fotografia entra para você na sua vida? E como que você define a sua fotografia hoje? Então, na verdade surgiu com meu pai, né? Porque meu pai me obrigava a trabalhar junto com ele, então eu não tive muita escolha. Então até um certo tempo eu tive um pavor à fotografia, porque era uma coisa que era obrigação para mim. Eu não queria fazer aquilo, tanto que eu fui estudar engenharia, né? E assim, conforme o tempo foi passando, por questões de necessidade também, eu tive que entrar no mercado de alguma forma. E aí veio a luzinha da fotografia, assim, já é uma coisa que eu vivo, né? Então por que não? E aí fui fazendo foto de família, de amigos.
E, assim, foi bem comercial no começo, mas hoje, tanto que eu foquei na fotografia de família, porque a minha experiência como mãe, como esposa, né, eu consigo, às vezes, levar para minha foto de família de um bebê a mesma sensação que eu tenho como mãe para os meus clientes, entendeu? Então, assim, a fotografia começou de forma muito comercial por causa dessa questão que eu tive de ter que me manter com alguma coisa e ser alguma coisa, né? Porque até então eu não era nem formada em engenharia, então eu tinha que me virar, tinha que ser alguma coisa. Então, assim, meu pai já me ensinou a ser fotógrafo, então não foi fácil assim também, né, gente? Mas é uma coisa que eu já conhecia, já tinha essa vivência. A minha experiência também é essa, né? Enquanto a fotografia entra para você por uma veia da música, de algo que você começou a coletar imagens e ter o exercício do olhar, né? A gente costuma brincar de safari fotográfico, né? Sai rodando e sai fazendo fotografias. A minha experiência se aproxima muito da Marilyn, né? A gente começa com a fotografia de balcão. Sim, trabalho de estúdio. Exatamente. Eu ainda tive a experiência da fotografia 3x4. Eu tive a fotografia das pessoas chegarem no estúdio, né? Eu trabalhei com a Eliana da Visual Foto. Meu pai era fotógrafo de monóculo, assim como o seu também foi. Uma curiosidade aqui é que o meu pai já era fotógrafo, a minha mãe faleceu, a minha irmã, morando em Amparo do Serra, passa fotógrafos nas casas, oferecendo fotos. O pai dela fotografa a minha irmã com alguns meses, 7, 8 meses, sei lá. E a gente tem essas fotografias. E depois ele vai vender pro meu pai, que era fotógrafo. E foi aí que eles se conheceram e fizeram amizade. Bacana. E agora eu até comecei a trabalhar com o Júlio, aí meu pai falou assim, mas você tá trabalhando com o filho de um amigo meu, que também era fotógrafo. Foi. Legal. Mas é interessante que a fotografia pra mim, e algumas conversas que eu já tive com a Mary, igual ela relata aqui, ela é um pouco diferente. Quando eu vejo, por exemplo, você fazendo uma exposição. Fotografia, assim, enquanto você pega, e eu admiro muito isso, eu tenho inveja disso, não tem outra palavra para definir, inveja. O camarada pega uma foto, uma câmera, né, você tá andando de bicicleta e para e consegue fotografar uma flor, uma água. Ayrton Pierce, uma vez fez umas fotografias das pedras ali do Copacabana, no Rio Piranga. Junto com o Ricardo Rezende. Aquilo foi maravilhoso. Eu não consigo, mas é porque eu venho de uma outra visão. Para mim, se o cliente... Aí é uma relação, né? Começa, o cliente liga, vamos fazer umas fotografias. Mas aí tem todo também um trabalho. Qual a luz que eu quero, qual o olhar que eu quero do cliente. A Marilyn agora está com um estúdio trabalhando com luz natural. Marilyn não usa flash no estúdio dela. Maravilha. Outra inveja que eu tenho. Eu fui lá outro dia, falei, Marilyn, suas fotos ficam lindas aqui, só com uma cortina branca entrando de luz. É bacana que Ponte Nova tem muita gente boa, né? Tem outros fotógrafos que não estão aqui hoje, mas que são pessoas assim fantásticas com o trabalho. Sim, são profissionais. Que fizeram. Cabe lembrar aqui também, a gente tem a Pontinet, né? Que faz um resgate de fotografias antigas, aí eu fico observando assim, gente... grande apoiadora das minhas exposições. Pois é, cara. Eu vejo lá o João, ele vai lá, ele conseguiu buscar um arquivo e eu fico pensando assim, os fotógrafos antigamente fotografavam a cidade e guardavam isso. Eu não faço isso. Isso é igual os álbuns, as fotos que as minhas tias têm de carnavais, né? Não tem o foco nelas, é o foco no que estava acontecendo. Então a gente consegue ter a visão de todo um contexto, tudo que estava acontecendo ali. Tanto que às vezes eu quando alguém posta foto de carnavais ou no Ponte Novense, alguma coisa assim, eu vou pra ver se eu acho meus parentes, né? Porque eles eram muito festeiros, era o pessoal da banda também. Pegando um gancho nessa questão das fotografias de antigamente, de Ponte Nova, você vê os casarões. Ali também você percebe que a fotografia era algo muito elitizado, né? Sim. Você não tinha uma fotografia dos operários daquele... e eu vim fazendo o trabalho, eu chamo um projeto que eu chamo de Aqui Também América Latina, onde eu tento focar o olhar dessas pessoas que não eram lembradas nessas fotos de antigamente.
Você vai ver nesse arquivo antigo, você tem a praça, você tem os grandes casarões, os senhores, né? Era uma questão muito elitizada. O olhar fotográfico ele era voltado muito para a elite. Né? Até hoje, ainda a fotografia é um objeto caro. Né? É um trabalho, não é um trabalho custoso. Mas esse olhar, ele era muito voltado para uma elite e quem ficava na câmara escura era a sociedade, né? Porque eu acho que tinha o conceito do belo, que o belo era realmente tudo que a elite vivia, né? Acho que pode ser por isso também. No projeto aqui também, América Latina, quando eu lanço algumas fotos, a população fica assim, impressionada, onde que é isso, né? E as pessoas da comunidade ficam admiradas. Elas falam, nossa, minha comunidade. Elas têm um carinho por aquele espaço, elas parece que até então nunca tinham se visto na fotografia. Eu vou confessar que eu tenho uma série de fotos do meu filho de costas. Em um monte de lugarzinhos estão aparecendo, às vezes o triângulo, ou às vezes o bairro São Geraldo. Aí toda vez que eu fotografo, que eu tiro foto dele, eu lembro que da frase que você coloca aqui também é América Latina, América Latina é um projeto... Eu vi esse trabalho na Folha de Ponte Nova, vi ele pela rede social também. Achei muito interessante esse novo olhar para a cidade. Ele é provocador, né? Sim, ele é provocador, ele mexe com a gente, porque coloca a gente num lugar que a gente, às vezes, acha que não pertence. É verdade. Agora, é interessante também pensar que esse tipo de trabalho, você acha que falta espaço para ele em Ponte Nova? Falta espaço? Não, eu não acho que falta espaço, não. Talvez o espaço ele é criado quando há ação, né? Se há pessoas agindo dessa forma, esse espaço ele aparece, ele se revela. Acho que a atuação a realidade existe na ação. Não, porque a gente estava conversando há pouco sobre, você mencionou a possibilidade de Ponte Nova ter uma festival de fotografia. A gente tem um problema em Ponte Nova sério, que é espaços culturais, né? A gente tem esperança ali com o Hotel Glória, né? Algum espaço que a gente consiga ver que o fotógrafo consiga expor de alguma forma o seu olhar. Não só o fotógrafo, como outros artistas, pintores, artesãos. Mas no caso, para esse tipo de trabalho, eu considero que falta muito espaço. Você fala espaço físico. Espaço para você poder falar do trabalho, as pessoas visitarem o trabalho, ter acesso e também entender esse tipo de trabalho. Sim. A CEMIG, já muitos anos atrás, utilizava aquele hall dela como um espaço de exposição. Uma galeria. Uma galeria. Não era bem uma galeria, era aquele espaço que a gente ficava sentado. Eu cheguei a fazer uma exposição lá em 99, 2000, não me recordo muito bem. Foi muito bacana. Mas eu vejo que ainda falta espaço. Sim. Porque quando a gente vai... E falta espaço, por exemplo, para você se ver como fotógrafo para trabalhar nessa área. Não o fato de você fotografar, mas de potencializar, disso chegar às pessoas. No nosso setor, por exemplo, Merily, o que você acha? Eu acho que para nós não falta espaço. Não, eu acho que por conta das redes sociais também, eu particularmente não sinto a necessidade, assim, eu falando. Eu acho que eu estou tão presente nas redes sociais que acaba que aquilo ali me preenche já nessa questão. Porque, igual eu até falei com o Wesley, que eu tenho vontade de fazer uma exposição para as pessoas que não têm acesso à rede social, porque não é todo mundo que tem acesso, não é todo mundo que está presente ali, né? Para todo mundo conhecer, poder ir lá ver, entendeu? A exposição é muito interessante. A questão física da exposição, né? De você chegar perto da foto, de você conversar com o fotógrafo ali, é muito interessante, né? As experiências que eu tive. Porque em rede social a gente fica mais. A pessoa sabe que você existe, mas ela. Não há uma interação. Não tem uma interação muito grande. Não, pois é. Não, com certeza, sem dúvida, a Ponte Nova, assim, ela tem um potencial, né? Porque a quantidade de artista que tem, a gente merece, assim, uma galeria, né? Onde a população possa se aproximar do artista de forma mais efetiva, onde ele possa aprender mais com o artista. Isso é importante. Você é da época do filme? Você chegou a fotografar com um filme? Não. Você Sou jovem.
Sua experiência com a fotografia já é na era digital, né? Digital. A sua, Mary? Eu, do filme. Não, a minha também. Meu pai me ensinou como uma câmerazinha de filme. Exatamente. A minha também, a minha experiência nasce com a época do filme. Filme de 24. E como é que foi essa transição? Vocês sentiram muito, assim, muita diferença essa transição? Foi difícil? Bom, no início, eu trabalhava no balcão, né? Quando isso começou a acontecer. Você já trabalhou com revelação, assim? Nunca. Eu Acho sou maior chique aqui. Sim, eu Nossa, nunca aquele trabalhei modo com a revelação. Eu tive artístico, né? experiências e nunca deram certo. Meu pai tentou me ensinar. Acho que meu pai não era didático também, então eu não conseguia aprender. Aquela coisa de colocar, revelar o filme no branqueador, não, no revelador, depois, nem lembro o nome do outro químico. Tinha todo um processo químico, tinha uns tempos, depois passava na água, secava. Aí depois era colocar no ampliador, projetar o negativo. Aí quando era foto 3x4, aí você tinha que ter uma máscara, passava, batia, tinha um tempo, depois pegava branqueador, revelador. Não. Eu não sou dessa Nossa, época, então não. esse imediatismo de hoje... Nossa senhora, Nossa, gente, hoje- quem entrou num laboratório escuro, eu entrei, eu só não dei conta. Eu não sei se eles ainda fazem alguma coisa, Ponte Nova, se tiver alguém que é resistente a isso, resistente eu digo no sentido assim, está sobrevivendo aí, é o Fotomarx. Não sei se eles têm a estrutura montada ainda. Que inclusive eu penso que no campo da fotografia, por exemplo, quando se fala em escola de tempo integral aqui, aí eu falo porque eu também trabalho em escola, uma coisa que deveria existir é levar as crianças para conhecer o laboratório. Isso é fantástico. Mas, respondendo a sua pergunta da transição, no início, Wesley, foi um período muito complicado. Por quê? Nós tínhamos uma equipe jovem chegando com fotografia digital. E aí a gente pensou, pronto, o resto morreu. Depois a gente viu que não foi assim. Né? O que uma pessoa quer? No caso, eu falo de uma fotografia comercial. As pessoas chegam, Júlio, eu quero um batizado, Júlio, eu quero uma foto de estúdio. Aí a gente está falando dessa perspectiva comercial. O que acontece? As pessoas querem a fotografia. Não interessa muito o processo para chegar até ela. Se fosse digital, se fosse analógico, elas queriam a fotografia. Elas desejam a fotografia. Porém, a gente tinha ali um conflito de gerações, né? Chegando uma turma nova e outra sendo vista como ultrapassada. E eu costumo dizer o seguinte, que na fotografia, nesse processo analógico, digital, preto e branco, colorida, tudo que existe, eu penso o seguinte, você não consegue exatamente ler um texto se você não aprender as vogais. Então, para se chegar na fotografia digital, precisou existir a analógica. Toda essa transição. Comercialmente falando, foi muita pressão. A gente achou que estava fadado a falir os estúdios. Eu acho que, pelo contrário, os estúdios cresceram pra caramba. Olha. E assim, lá em casa eu tive essa experiência. Meu pai é muito arcaico, assim, a fotografia dele, até hoje, tanto que tem foto minha que ele olha porque eu cortei a cabeça, não, essa foto não presta, essa foto tá ruim porque cortou a cabeça. Então, assim, quando teve a transição de filme para digital, meu pai achou que não ia mais trabalhar com foto. Porque, assim, foi o acesso que teve, que todo mundo tinha foto, né? Igual antes, só o fotógrafo ia lá na sua casa e tirava foto. Exatamente. Aí veio o digital, eu com o celular eu consigo tirar uma foto. Então, quando todo mundo começou a comprar a câmera, meu pai ficou doido, porque só ele que estava com o de filme ainda, ele achava que... E realmente, a qualidade da máquina de filme, quando lançou as digitais, ainda era superior. Muito. Né? Os problemas das resoluções, de usar flash. O pessoal comprava a câmera, não comprava flash, achava que a edição resolvia tudo. Foi onde eu comecei a trabalhar. Aí as pessoas descobriram que a edição não resolve tudo. Aí outra coisa, gente, fotografar tem que ser paciente, né? Você vai dar uma festa de aniversário. Aí, antigamente era assim, ficava alguém com a câmera para tirar foto, né? Quando não pagava um fotógrafo, alguém ficava. Aí a pessoa não sabia mexer com a câmera,
Hoje todo mundo tem celular, mas ninguém quer ficar lá. Não. As pessoas fazem os registros, mas elas não querem ter a obrigação, elas querem curtir o evento, um aniversário. Já o fotógrafo, ele tá lá para isso. Ele não quer outra coisa a não ser fotografar. Então, essa transição para o digital, eu acho que ajudou pra caramba. Evoluiu muito, assim, o sistema, por exemplo, de escolha para o cliente, você fotografa muito mais. Você não usa filme, você só usa um cartão. Então, comporta várias imagens. Você consegue... outra coisa é a correção de cor, né? Assim, de luz rápida. De repente, você bateu uma foto. Bateu uma foto, gente, desculpa, tá? É um termo antigo, né? Você fotografou uma pessoa, não tá legal? Opa, eu vou corrigir aqui. Em segundos você corrige. Você não gasta 1 minuto para fazer uma correção. Eu acho assim que a fotografia digital, ela se tornou acessível, tornou a fotografia acessível. Porque, igual, se você tem foto sua quando você era pequeno, Não. hoje em dia as mães com celular, meu filho nasceu tem 1 mês, ele já tem 1000 fotos. Então assim, tornou a forma de eternizar, né, de guardar os seus momentos mais acessível. Porque antigamente nem todo mundo tinha dinheiro para pagar sim, fotógrafo. Eram raras as fotos de família, né? Eu vou fazer uma pergunta que é interessante. Vocês acham que fotografia, aí eu fico perguntando para os dois, eu posso vincular, por exemplo, fotografia com memória e com arquivo, as 3 coisas juntas? Não sei, nunca pensei. Sabe por quê? Por que você acha que é uma por que eu distinção, penso? Não, eu não vejo uma coisa... elas não podem ser desassociadas. Elas precisam... a gente precisa enxergá-las juntas. Fotografar é você pegar uma câmera, né? Pensar, compor, fazer a composição, medir, fotografou. Pá, a foto tá lá, linda, virou um objeto de admiração. Fotografia, eu até me defino hoje como fotógrafo de memórias. Né, da memória da que a pessoa está vivendo ali, por eu ser fotógrafo social. Né? Qual que é o meu trabalho? A Júlia tem um casamento, tem um aniversário. Fotografia de memória, daquele momento, daquele contexto. E aí a Melody Del Piore tem um texto, a fotografia como objeto de memória, e ela puxa isso para a questão do patrimônio, né, do patrimônio histórico, o acervo. Ela é uma historiadora. Sim. Mas, quando eu falo de arquivo, a fotografia, se você não tiver uma política de arquivo, e aí que eu acho que as pessoas... Por isso que o celular não derrubou os fotógrafos, fotografia digital, celular, todo mundo tem um celular, mas isso não derrubou os fotógrafos. Não só pelo fato de não saber fotografar, mas também por saber gerenciar. Eu vejo que se você fotografar e não for para guardar o arquivo, para ele ter uma visita no futuro, Márcia Charnison, uma fotógrafa que eu admiro muito, é uma fotógrafa social, mas também uma fotógrafa de arte também, ela tem uns trabalhos interessantes aí. Recentemente ela lançou o Caça-Palavras, um projeto riquíssimo. Ela fala que assim, ela faz imagens para serem revisitadas no futuro. Então eu vejo que a política de arquivo não pode ser desassociada do ato de fotografar. É como se fosse um portal, né? Entre o novo e o antigo. Entre o novo e o antigo. E é uma tríade mesmo, assim. As 3 coisas, assim, bem amarradas. Porque o simples ato de fotografar e ela não existir, eu não gerenciar, eu não cuidar desse arquivo, isso se perde. O que a gente tem de fotografia? Fotografia é uma coisa muito recente. Fotografia tem o quê? 200 anos? Acho que não tem 200 anos. Eu não me recordo agora a data exata, mas acho que não tem 200 anos. Então você pensa que as fotografias antigas, se elas não tivessem sido guardadas, né, quanta coisa se perderia. Hoje, eu vejo que as pessoas comuns, assim, com o celular, elas vão fotografar. Qual que é a notícia que a gente tem, Melody, quando as pessoas fotografam com o celular? Perdi as fotos. Perdi as fotos. Por que não fazem um backup? Por que não guardam no drive? Hoje, eu penso que as pessoas deveriam ser educadas. Uma coisa que a gente precisava ser educado. No curso de História, a gente tem por causa da questão do curso, né? Assim, arquivo.
A gente tem uma disciplina que chama arquivo. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental para que a fotografia não venha morrer, porque ela perde sentido se ela não é guardada. Então, e o digital melhorou muito mais, né? O digital você pode ter o HD, você pode imprimir as fotografias e também guardar, que é o correto. E você tem hoje ainda a possibilidade das nuvens, né? Arquivar as fotografias das nuvens. Tanto que hoje em dia, assim, eu venho tentando educar os meus clientes a revelarem as fotos. Tanto que eu já entrego reveladas. Porque muitas vezes eu entregava o DVD para a pessoa, um mês depois, Merin, você sabe que eu nem abri o DVD. Então, assim, fez as fotos, né, registrou o momento, mas se o CD arranhar, ela não vai ter mais a memória, assim, eu acho que a foto em papel é uma coisa palpável, você consegue ver, daqui 20 anos você vai ver, igual outro dia eu estava vendo o álbum dos meus pais de casamento. Assim, estava vendo as roupas, como que eram os carros de antigamente. Então, assim, é o que eu falo, gente, foto, lugar de foto é no papel. Tanto que igual nos livros de história. As fotos, naquela época não era celular. Então eles tinham que revelar as fotos. Eu acho que a experiência do tato, né, o sentido do tato, do toque no papel da fotografia, ela é um fio condutor. Né? Eu falo que é para ativar o cérebro, a emoção. A digital, né, você tem ali só a visualização por um aparelho, mas, né, que também não é pecado, não é errado. Tem gente que condena. Nós temos, eu conheço uma pessoa em Fonte Nova que ela condena a impressão. Ela simplesmente condena. Mas eu vejo que a fotografia, ela é um campo muito grande para se discutir. A gente poderia falar de fotografia, por exemplo, aqui, documental. Você se declara um fotógrafo documental? Sim, eu tenho me encontrado nessa teoria da fotografia documental. Você se declara uma fotógrafa? De família. De família? Sim. E você? Eu? Olha... Fotógrafo de memórias. De memórias, né? Tira foto de tudo, né? De tudo. Mas na verdade a gente, eu e a Merily temos uma proximidade de ser fotógrafo social, né? Que a gente é de família, mas ela tá ali em todos os momentos. Aniversário, batizado, eu também. Mas a gente tem a fotografia publicitária, a fotografia científica, nós temos a fotografia... Qual mais? Jornalística. Nós temos retrato. Tem uma tendência forte que é o fine art, que é uma outra linguagem. Tem trabalhado com a fine art? Não. As impressões são complicadas aqui. O fine art ele é meio complicado. Agora, bom, mas o resultado final é impressionante, né? É impressionante. Mas ele é um mercado muito específico, né? Um mercado que eu gosto. Voltando àquele assunto sobre mercado, né? Você se considera assim, fruto do mercado, né? Sim. O meu trabalho talvez não passe essa impressão, né, do trabalho, mas ele é tão comercial, talvez até mais do que um trabalho social. Né? As exposições são um ramo muito interessante para você negociar as fotos. Comecei também com um projeto de expedição fotográfica, onde eu levo, né, as pessoas interessadas em conhecer um pouco mais sobre o olhar do fotógrafo. E essas expedições também são bem interessantes. Movimenta uma cadeia econômica muito boa para a fotografia. Olha, gente, nosso programa está chegando ao final, né? Eu falo nosso, porque estamos aqui. É rápido. E a gente tem um minuto aí para... passa rápido, né? Mas é uma experiência legal. Esse bate-papo aqui de conhecer um pouco. Sim, mas aí cada um aí tem um minutinho para deixar suas considerações finais. E acho que não deve morrer essa ideia, acho que a gente tem que marcar, né, um novo momento entre a gente. Mas eu vou começar por quê? Eu vou começar por mim, pode ser? Pode. Bom, pessoal, né, estamos aqui hoje nesse programa com a iniciativa da Secretaria de Cultura e a TV Educar, nesse bate-papo. E eu só tenho a dizer o seguinte, a fotografia, para o Júlio Almeida, é um objeto de memória e que está presente na vida das pessoas.
E muito mais que um objeto decorativo, né? Às vezes as pessoas usam só para porta-retrato. Não, ela realmente tem seu poder durante o tempo que você permitir que ela exista. Então eu deixo aqui um pedido breve, fotografem. A Fujifilm tinha uma campanha linda, Crianças Crescem, fotografem. E fotografem, 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 fotografem tudo que tiverem vontade. Não deixem de guardar esses arquivos, porque, como eu disse, é para a memória ser visitada no futuro. Tá bem? Merily? Eu faço das minhas palavras também, igual as do Júlio, que eu, como fotógrafa de família, então eu tenho a função de fotografar desde o recém-nascido até essa criança fazer 12 anos. Que geralmente é isso, né? Até 12 anos. Normalmente. Normalmente. Então, assim, eu falo também para as mães, que mesmo às vezes indo no estúdio, tira foto dos seus filhos, registra em todos os momentos, porque as crianças, assim, os bebês crescem, eles só serão recém-nascidos uma vez, eles só serão crianças uma vez. E eu acho necessário eternizar todos esses momentos para que futuramente seus filhos consigam ver também como que eles eram, como que era a casa que eles moravam. Eu acho que o importante da fotografia é isso, ligar, de certa forma, a gente ao nosso passado, fazer com que a gente não esqueça. Meu pai até colocava uma frase em todas as minhas fotos, falando para que os olhos lembrem quando o coração esquecer. Porque se você perder essa memória, ali está a foto. Você consegue ver tudo que aconteceu e quem foi você, né? Quem fez parte da sua história, quem fez parte da sua vida. Então é isso, gente. Registrem tudo, fotografem tudo. Pessoal. E guardem muito bem, E né? guardem muito bem. O meu trabalho, ele quer marcar um tempo, contar a história de uma época e, nesse sentido, ele é bem geral, né? Ele pega tudo que vocês revelaram e a minha fotografia é a transformação do cotidiano para que ele fique registrado como uma história cultural mesmo do nosso povo. E eu sou muito voltado, meu olhar é muito voltado para a cidade, né? Eu tenho um projeto que é revelar quem somos, né? Pela fotografia, conhecer nossa identidade melhor, nosso povo melhor, nosso cotidiano. E eu espero que isso fique guardado aí, né? Na memória, no arquivo. Não, e é um trabalho, ele é extremamente importante, como você, essa preocupação da cidade. Eu deixo aqui, como professor, agora um professor vos fala, um professor de história, eu acho que é um trabalho incrível. Obrigado. Que precisa, por isso que eu falo que falta espaço, porque eu acho que os projetos político-pedagógicos da escola, o poder público tinha que amarrar isso melhor. Né? Mas deixo aqui os meus parabéns. Muito obrigado, parabéns pelo para trabalho. vocês. Obrigado também à TV Educar, à Secretaria de Cultura pelo convite. E aí, E eu acho que fica também aqui nosso anseio, né? Pelo primeiro seminário, de fotografia Ponte Nova. não, eu acho que a fotografia já vem Né, buscando esse Isso. espaço em Espaço, Ponte verdade. Nova. a gente fazer esse evento aqui na cidade. E a a gente gente- possa fazer essa roda de conversa, trazer alguns fotógrafos, antigos também, fazer né? seminário, fazer oficina. Acho que Ponte Nova já suporta esse tipo de evento, né? Está Verdade. preparado para receber esse tipo de evento. A gente vai Acho que chegar seria lá. importante a gente amadurecer essa ideia junto à Secretaria de Cultura e pensar na gente fazer um festival de fotografia de Ponte Nova, o primeiro festival de fotografia. Seria demais, hein? Pois é, pessoal. Fica aí o nosso Fica- pedido. É. E olha, então, vamos dar um oi, né? Oi, tchau. Até mais. Até mais. E Sucesso para todo mundo. nos vemos por aí.